Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Sou a professora Juliana Almeida, professora de Geografia, e hoje vamos relembrar um pouquinho a nossa última aula. Na aula passada, estudamos sobre os movimentos migratórios, compreendemos a diferença entre emigrantes e imigrantes, falamos sobre o porquê das pessoas migrarem e também estudamos a diferença entre as migrações externas, internas e de retorno. Agora que já recordamos um pouquinho a nossa aula, vamos à aula de hoje? Não desvie o olhar. A mobilização do Carnaval deste ano aborda o enfrentamento a diversas violações às crianças e adolescentes contra o abuso sexual, a exploração sexual e o trabalho infantil. Com o foco nessas formas de violência, a ação destaca o Disque 100 como principal canal de recebimento de denúncias sobre violações de direitos humanos do governo federal, sendo essa ligação gratuita e com a possibilidade do denunciante agir no anonimato. A maioria das pessoas que presencia ou tem conhecimento desse tipo de violência não denuncia por medo de ameaças do abusador ou mesmo de agravar a situação, mas não podemos nos calar. Qualquer tipo de violência é crime. Campanha de carnaval contra o abuso, exploração sexual e o trabalho infantil de crianças e adolescentes. As cidades brasileiras. Você sabe o que é uma cidade? Cidade é uma construção humana caracterizada pela aglomeração de construções, de pessoas e de atividades econômicas. As cidades concentram a maior parte da população, reúnem várias atividades econômicas e também influenciam o modo de vida das pessoas. Cidades de origem espontânea. São aquelas que surgiram e cresceram de maneira desordenada, ou seja, as pessoas foram se instalando, construindo casas, lojas, ruas, parques, fábricas, entre outras. As primeiras vilas e cidades fundadas no Brasil se localizavam ao longo da faixa litorânea e se distribuíram de maneira dispersa e isolada. São Vicente, no atual estado de São Paulo, foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza e é considerada a primeira vila do Brasil. Cidades de origem planejadas. É qualquer comunidade que foi cuidadosamente planejada desde o seu início. Isso quer dizer que antes de serem construídas, elas foram projetadas por arquitetos e engenheiros. Observem as imagens. Elas são alguns exemplos de cidades brasileiras planejadas. Belo Horizonte, em Minas Gerais, Palmas, em Tocantins e Maringá, no Paraná. Brasília, uma capital planejada. A cidade de Brasília está localizada no Distrito Federal, onde fica a sede do governo brasileiro. Ela foi construída para ser a capital do país. O projeto da cidade de Brasília foi elaborado pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Eles planejaram os locais onde seriam as moradias, o comércio, os serviços e os edifícios dos órgãos do governo. As cidades e suas funções. As cidades têm uma função, isto é, uma atividade econômica que se destaca com relação a outras. Essa função, muitas vezes, traz desenvolvimento à cidade. As funções podem ser turística, comercial, industrial, religiosa, prestação de serviços, entre outras. Mudanças na cidade. As cidades sofrem transformações pela sociedade ao longo do tempo, e isso pode ser facilmente percebido nas paisagens urbanas. Por meio de fotos da mesma cidade em diferentes momentos, podemos identificar essas marcas e perceber o que mudou e o que permaneceu na paisagem dessa cidade. Observe as imagens e perceba as transformações ocorridas ao longo do tempo. Retratos de cidades. Muitos artistas de diversas épocas retratam em suas obras o espaço urbano. As imagens a seguir mostram algumas paisagens urbanas retratadas por pintores. Chegamos ao fim de nossa aula. Foi muito bom estar com todos vocês. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida é só rever o nosso vídeo, certo? Beijos e abraços virtuais. Até a nossa próxima aula.